Programação para mamíferos e vamos falar sobre REST, Minimum API e REST. Então a gente falou no último vídeo, tá? A gente falou sobre GET e como criar o teu primeiro Minimum API, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos concluir nossa API REST falando sobre put, pet, delete e post. Para essa aula a gente vai precisar, além do Visual Code, a gente vai precisar de um Postman instalado na sua máquina. Então, qualquer coisa, se tu não tem o Postman, este é o momento para tu parar o vídeo, baixar o Postman e instalar ele, porque a gente vai usar ele como nossa ferramenta de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Estou até aqui abrindo meu Postman para ver se ele está funcionando ainda. Ok, deve estar funcionando. Deixa eu fechar o que tem aqui aberto. Pronto. Deve estar funcionando, então vamos para o código. Aqui com o Postman aberto, tá? A gente vai criar primeiro aqui uma request só para a gente testar. E vamos testar voltar lá no nosso navegador, pegar a nossa URL com o ID para a gente testar se está funcionando ainda no nosso GET aqui, sem parâmetros nenhum. E nosso código-fonte está funcionando. Porta, bonitinho, a gente fez um GET. O 10 deu um 404, óbvio, né? Não tem, tá? 404 aqui o status aqui. Vamos tentar no código 1 retornar o nosso JSON. Então a gente já está usando o Postman. GET é a parte do RESTful, tá? Que a gente usa para buscar dados. Então, o GET a gente já tinha implementado, a gente consegue fazer o GET de todos os usuários, passando só usuários, vai retornar a lista de usuários, ou o barra com o ID do usuário vai retornar só um usuário, tá bom? Então a gente já tinha esse GET. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mapear post, que é para criar um usuário, put e pet, que são para atualizar os dados do usuário, e o nosso delete, que é para excluir um usuário da nossa lista de memória, tá? E essa lista tem memória, então a gente vai conseguir adicionar e destruir objetos, beleza? Então, vamos seguir no nosso conteúdo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos usar o código-fonte. Código-fonte eu abri, por incrível que pareça, eu abri o nosso IntelliJ. Não era para abrir, mas tá bom. Vamos lá, Visual Code, tá? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu fechar o Copilot. Tá, então a gente mapeou nossos gets, ok? Então o que a gente vai fazer nesse cenário? Vamos agora mapear os nossos post, tá? O que é o nosso primeira ação? É cadastrar um usuário. Claro que a gente, como é uma lista fixa, a gente acabou atualizando o usuário. Mas a gente vai fazer o quê? No Minimum API, app.map post, tá? O primeiro parâmetro que a gente vai passar é qual URL que ele vai dar o post. A gente vai querer sempre no usuários, porque a gente vai dar um post em usuário, ok? Na nossa controller. Usuários, tá? Vamos só usuário, que fica mais padrão de controller que a gente utiliza, tá? Usuário, ok, vírgula. O que a gente vai ter aqui agora? A gente vai receber um tipo do nosso record, então a gente vai passar o tipo que a gente vai receber, que é usuário. Eu digitei errado o nosso tipo, né? Olha que legal. Vamos arrumar aqui nossa digitação. Usuário. E o tipo é usuário. Viu? Problemas de digitação. Usuário, que vai ser o nosso usuário, que a gente vai receber. Expressão lambda, tá? Abre chaves, enter. O que a gente vai fazer aqui dentro desse abre chaves, enter? A gente vai implementar o ADD na nossa lista de usuários, tá? Então, como é que funciona isso? Para adicionar numa lista, a gente vai precisar criar o nosso ID primeiro, porque a gente não tem uma sequência. Então, var novo ID. Digitação ruim. ID igual a o max da nossa lista mais 1, tá? Para ele criar o nosso primeiro ID, o nosso primeiro ID do novo usuário. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um it, tá? O que esse widget vai fazer?
esse widget de usuário é basicamente assim, ó, eu quero criar um novo usuário que tenha já esse campo, esse valor, tá bom? E o que vai acontecer com esse widget? Esse vai pegar o usuário que eu recebi por parâmetro e atribuir ele como se fosse o usuário com o ID já adicionado, tá? A gente vai fazer o que agora? Neste momento, a gente poderia também fazer uma implementação até mais simples aqui, tá? A gente poderia só... Não, a gente tem um recorde, então tem que ser desta forma, ok? A gente vai... Como é um recorde, a gente criou um novo recorde com o usuário com aquele parâmetro, tá? A gente vai dar um add na lista, como for o padrão que a gente fez, tá? E a gente vai retornar como a gente pode consultar esse usuário, para a gente estar falando um pouquinho só sobre o RESTful aqui. Mas a gente disse, olha, tu criou esse usuário, um usuário created, então ele vai retornar 201, tá? E qual URL ele pode consultar esse novo usuário? O add vai fazer isso na nossa lista. Então vamos rebuildar e testar? Como a gente testa? Nosso navegador já não é mais suficiente, então a gente vai ter que usar o nosso Postman. A gente vai ter que criar um novo aqui, passar como post, tá? Eu sempre vou em body, how e passo para JSON. Eu vou passar um JSON sem ID aqui, ok? E vou dizer que eu vou criar o Samuel. E vou botar aqui o samuel.santos.mtx@hotmail.com, que é o meu e-mail. Ok? Então, agora, o que a gente vai definir aqui? A URL. A URL é a mesma do nosso GET, porque a gente definiu que ele vai ser um post em usuários. Então, localhost 5121, que é a porta da nossa API, usuário, tá? Eu vou dar um post nesse cara e ele, na prática, se deu tudo certo, tá rodando, ele vai cair no nosso post. Como que a gente vai fazer nesse momento? Vamos debugar para entender o que ele está fazendo nesse cenário, tá? Então, vou dar um send. Claro, eu dei um playzinho, não um debug, por isso que ele não caiu no debug. Ok. Mas ele já adicionou o usuário 4 com o meu nome, tá? Enquanto a API estiver rodando e eu vir aqui e botar o /4, tá? Ele vai consultar os dados do usuário que eu acabei de criar. Bom, então o post serve para criar um usuário, ok? Só que tem um problema ainda, a gente vai chegar a resolver esse problema nas próximas aulas. Se eu parar a aplicação e rodar ela novamente, deixa eu botar aqui para debug sempre. Será que ele vai conseguir rodar no debug? Conseguiu rodar no debug, agora sim. Agora eu consigo dar um post aqui e ele vai retornar not found, porque ele não existe. Eu rodei a aplicação de novo, ele vai parar no meu breakpoint, vai ver o maior ID aqui. Então, se eu der um F10, ele vai para a próxima linha, F11, F10, F10, F10. Ele passou por todos os itens, pegou o maior ID, que é 4, criou um novo usuário com o tipo que a gente quer, mandou adicionar na lista e retornou para a tela o created com os dados do usuário. Continue, tá? Então ele retornou um created. Onde que foi parar o nosso link? Deixa eu só ver onde é que ele retornou. Ó, ele retornou uma location aqui com o usuário 4, onde eu tenho essa location, tá? Que o created faz isso. Quando eu passo no RESTful este usuário aqui, ok? Só que cada vez que eu rodar a aplicação agora, ele vai ter que criar de novo, porque não salva a memória. A gente vai resolver isso nos próximos passos. Qual é o próximo interesse de a gente fazer agora? É da gente ter um put, tá? Um put serve para a gente atualizar os nossos dados. Então, app.mapput, usuário recebe um usuário. Aqui ele cria uma função, deixa eu só verificar se a função é ok. Olha, a minha IA tá gostosinha, tá boa, tá? Então, ele fez o correto. O que ele fez? O put, ele serve para algumas partes do código, tá? Esse código de put é bem simples, mas eu vou explicar para vocês o que ele está fazendo. Ele está recebendo o ID do
cara que eu quero alterar. Então eu sempre tenho que passar um put com um ID na URL. Então eu vou querer alterar o ID 4. Ele vai atribuir para a variável ID e vai passar todos os dados do usuário que eu quero alterar. Então o put ele substitui todas as informações, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o usuário da minha lista ou da minha base de dados e verificar se ele existe. Se ele não existe, ele vai dizer que não existe. É uma consulta. Então ele está validando se esse ID é de algum usuário. Se ele existir, eu vou pegar o índice dele. Ele vai pegar o índice aqui da lista, vai mapear como um outro usuário e vai atribuir por cima desse valor. Então ele vai pegar os dados que eu mandei, atribuir por cima do valor do índice da lista e vai substituir completo a lista. Meio que ele vai substituir a informação completa que eu passei. Então se eu passar nome e e-mail vazio, ele vai atribuir vazio. Se eu passar nome e e-mail com outros, ele vai atribuir esses outros valores. Então vamos testar. Vou dar um restart aqui. Vou botar um breakpoint, vamos ver se ele vai restartar debugando. Acho que sim, eu dei um restart. Esse restartou debugando, tá? Vou voltar aqui para minha lista. O que a gente vai fazer? Ó, eu tenho esse cara aqui. Eu vou copiar esse cara, porque eu vou precisar da mesma informação JSON, tá? Só que eu vou copiar o URL do meu get por ID e vou mudar para put, para ficar fácil o entendimento. Eu tenho que mudar o ID 4 e agora eu vou atribuir esses valores vazios. Então, eu vou fazer que eu passe um put na minha URL com o ID 4, passando os valores completamente vazios, tá? Então, ó, ele chegou aqui a informação do ID 4 e um objeto vazio no meu back-end. Vou dar F10, ele vai percorrer a lista, ele vai dizer que existe esse usuário, tá? Não é nulo, ele existe, esse usuário. Ah, não, ele não existe, porque eu não criei, tá certo? Tá certo, ele não existe, então ele vai dar um 404 not found, porque não existe. Se eu der um post no usuário, ele vai criar o usuário... Deixa eu agora tirar o breakpoint, que eu não preciso mais desse cara. Ele vai criar o usuário 4 com o meu nome, e eu agora consigo validar se ele existe. Passou pela lista, ele existe, ele vai recuperar o índice desse cara, da lista, tá? Recuperou o índice, é a posição 3 da minha lista, então 0, 1, 2, 3 é o ID 4. Ele vai atribuir os valores atualizados para o novo cara e substituir o índice. Substituindo o índice, ele vai retornar agora o objeto novo, tá? Que vai ser ID 4 com os dados limpos. Se eu botar agora string e teste, ele vai atribuir os valores de string teste para mim e retornar. Ó, ele vai passar aqui, deixa eu tirar o breakpoint que não precisamos mais desse debug. Vai retornar o string teste. Se eu for lá no get consultar com ID, ele atualizou todas as informações pra gente, tá bom? O próximo passo nesse cenário seria a gente ter um delete para excluir esse registro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos para o nosso map delete. Como que funciona? Mesma coisa. app.mapdelete, tá? Mapdelete. Ele vai sugerir um código. Eu acredito que seja ok, porque não é muito difícil. Ele sempre vai validar se esse cara existe e vai mandar remover da lista. Bem tranquilo. E vai dar um not content, porque é o HTTP correto que é o 204, que agora é o HTTP correto de a gente ter deletado alguma coisa, tá? Então vamos rodar novamente, criar o usuário, né? Criar o ID desse usuário, porque, obviamente, toda vida que a gente restarta a aplicação, essa lista reseta. Eu não quero nem mexer nesses IDs que estão fixos ali, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um novo cara, retornou um ID 4. Eu vou mandar editar ele, tá tudo funcionando ainda. Eu vou mandar consultar esse cara, retornou os dados certos. Agora vamos criar um novo cara que é um delete. O delete nada mais é que um get com nada mais é a URL do get passando o protocolo, o método HTTP, tá? Delete. Ele vai retornar um 204 not content e aí no nosso get ele não vai existir mais, 404. Então temos um delete implementado. Vamos lá ver a lógica de novo, vou repetir, ó. O delete é a mesma coisa que um get, tá? Mesma coisa, a URL de um get é uma função que ele vai executar pelo ID. Ele busca na base verificando se esse ID existe, e se não, se ele existe, dá um remove e retorna um not content.
que ele vai fazer o delete da base do nosso registro, tá? Aí tem put e pet. Qual a diferença? Nenhuma, tá? Um serve para tu editar o objeto inteiro e o outro serve para tu só editar um e-mail, um nome, um status, tá? Então assim, o pet é muito usado para é a mesma forma de implementação de um put, só que é feito para atualizar parte de alguma coisa. Então tipo, vamos criar aqui rápido, então, é a mesma coisa que um put. Então, vamos pegar um put aqui, tá? Vamos fazer do zero. Vamos ver o que vamos implementar aqui. Map pet, tá? Ó, ele já sugeriu aqui, tá? Usuário parcial, ele vai atribuir isso parcial. Se for diferente de nome, ele vai atualizar o nome. Mas, por exemplo, eu não quero atualizar o nome, eu quero sempre pegar o do usuário e atribuir esse valor, tá? Então eu só quero atualizar um e-mail aqui. Aqui é um pouco mais difícil de fazer porque a gente está com uma lista em memória, tá? Então tem algumas coisinhas. Mas se fosse na base de dados era só atribuir o valor do e-mail no registro e era isso, tá? Então ele vai funcionar desta forma. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar somente o e-mail, tá? Então aqui eu quero só que ele dê um patch e atualize um patch, sei lá, e-mail. Eu vou botar a barra e-mail aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que essa URL só edite o e-mail do usuário, tá bom? Então vamos testar novamente. E a gente vai ter uma atualização só de e-mail. O nome vai permanecer o mesmo, tá? Então como é que funciona aqui? Agora a gente vai duplicar esse put, tá? Mudar ele para pet, dizer que a gente só quer receber, vou botar um nome vazio e o e-mail Samuel Teste, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Não vou salvar, mas o nome pouco importa, tá? Porque só que eu botei um objeto completo, mas enfim, vou criar um cara, tá? E vou dar um patch nesse JSON 405 not allower. Deixa eu só ver se ele criou bonitinho, tá? Criou, tem criado, eu consigo dar um put e o patch retornou um 405. Deixa eu ver o que ele deu de erro aqui. Ah, tá, óbvio que eu não mandei a URL, é barra email no patch, tá? Agora ele chegou aqui, ele vai tirar o breakpoint, porque eu não preciso mais dele, tá? Ele vai só trocar o e-mail, nunca vai trocar o nome, independente do nome que eu passe ali, ele vai trocar só o e-mail. Então, é meio que para atualizar só uma informação ou parcial, algumas informações do teu objeto. Tu decide como tu vai implementar isso, tá? Mas essa é a ideologia. Eu crio a rota sempre com usuário, ID e o que vou atualizar dele após o ID, tá? Então, eu boto um barra e-mail, barra dados cadastrais, dados da mãe, enfim. Atualizo dessa forma o meu registro parcial. Beleza? Gente, desbravamos mais sobre Minimal API e REST, tá? Falamos um pouquinho de REST, RESTful. Definimos como fazer isso básico no Minimal API e fazer o nosso CRUD completo de um objeto dentro de uma lista fixa, tá bom? Para conteúdos como esse, se inscrevam, ativem o sininho para sair semanalmente conteúdos e pérolas de conhecimento para vocês. Um abraço!